A pessoa que inventou a máquina de costura é realmente um gênio. Quando ela realmente puxa a linha com o fio, ela tem uma rotação para enganchar o ventilador e amarrar outro nó ao mesmo tempo. Isso não conseguiu colocar a linha com sucesso. Eu nunca consegui entender antes. Ao costurar à mão, você realmente precisa passar completamente e depois voltar, para que você possa costurar repetidamente. Mas a máquina de costura seja usada apenas pela metade e depois retirada para ver como não se solta. Hoje passamos 3 minutos para entender o princípio da máquina de costura, quais são as engenhosidades e como superar as dificuldades passo a passo para atualizar e combater monstros. Naquela época, era a indústria. Naquela época. No início da industrialização, as agulhas feitas à mão eram grossas em uma extremidade e a outra extremidade do ombro era usada para enfiar a fênix. Essa eficiência era obviamente muito lenta. Então, alguém inventou pela primeira vez as duas pontas dos ombros em 1755. A agulha para que uma extremidade passe e a outra extremidade volte, reduzindo o tempo de inversão anterior, mas diante da industrialização não é suficiente. Se o fio for enfiado na cabeça abaixo e enfiado pela metade e depois volta, você pode colocá-lo na máquina para operá-lo, mas quando surge o problema, ele voltará e não pode ser evitado de jeito nenhum. Este problema incomoda a todos. As pessoas industrializadas não resolveram esse problema até que a máquina de costura comercial foi inventada em 1857. Ou seja, depois de puxar o fio retornou ao fundo anterior e usou um testículo para segurá-lo de volta. Ao mesmo tempo, quando Jane puxa novamente, passa pelo meio do fio deixado antes e então o testículo engancha o novo fio novamente, percebendo o problema de que o fio pode ser costurado com apenas metade. Através da animação, você pode entender claramente que a altura de rotação abaixo é girada pela engrenagem. Quando o fio é realmente descido, a altura de rotação gira apenas ao lado do fio real. A linha dupla dá a Mizumi um tempo de ida e volta exatamente um volta. Esta é a máquina de costura de Lenshi Shinji. Este não é necessariamente o estilo atual. As máquinas de costura da época tinham o mesmo significado, e o mesmo significado em palavras. Uma filial, usada há mais de 80 anos, mas algumas pessoas gradualmente descobriram que uma de suas linhas fatais faltavam. Então, uma vez que a linha de visão foi solta e desconectada, toda a costura se abriria incompreensível. Portanto, a qualidade da época era simplesmente difícil de dizer. Então, em 1846, a segunda geração de máquinas de costura subversivas mudaria essa tendência. As pessoas analisaram que antes era porque agora existe uma única linha, mas não há exceções. Os dois fios de entrada e despesa foram então adicionados à posição original mais alta sob a máquina de costura, e um tambor de fio separado foi adicionado. No passado, o fio foi girado mais alto. Agora, quando o fio é descendente, outro fio é usado para passar pelo fio, e então aperte o fio para formar uma estrutura de fechadura doméstica. Através da câmera lenta, podemos ver que o mover passa pela bobina com o fio quando o fio é descendente. A máquina de costura de pente plano, que usa a mesma quantidade de fios para cima e para baixo e pode alcançar um efeito de duas cores. Desde então, este tipo de máquina de costura tem sido usada em todo o mundo, mas ele também tem um problema. Cada vez que leva muito tempo para puxar para cima e para baixo, o fio sempre esfrega no rio. Então as pessoas mudam a forma real desta vez e realmente desenterram o ninho de Thor para esconder o fio para reduzir o atrito. Estes são os dois princípios principais da máquina de costura. Originalmente, pensei que isso seria tudo grande. Mas as pessoas descobriram que toda vez que você costura, você arrasta GNU manualmente, o que realmente parece confiar completamente nas mãos humanas. A coisa mais difícil em todo o mundo é como quantificar a sensação se tornou um novo problema. Felizmente, um homem chamado Wilson, a pessoa adicionou um pedaço de metal móvel abaixo. Ele pode vibrar a pedaça de metal perto do pano com o giro giratório. Quando ele se move uma vez, ele arrasta o pano um pouco para o lado, depois volta e depois levanta e se move novamente, o que é equivalente a uma máquina de urina removendo o pano de um ombro após a costura. É equivalente a uma máquina de desenho e costura semi-automática. Com ela, você também pode inserir programas para evitar mais padrões projetados com antecedência. A industrialização é apenas 3 palavras simples. Somente com uma compreensão profunda, você pode entender que existem muitas coisas deste processo. Desta forma, você pode entender a vida passada e presente dos carros. Se você quiser comprar um carro, você também pode verificar a configuração de segurança e a configuração de cor sólida, de acordo com a lista de classificação, ver os diferentes detalhes de cada carro e escolher um carro mais industrial que lhe combine para satisfazer você e sua família.